Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, louvor. Daqui a pouco a gente volta. Graça e paz, queridos. Graça e paz seja multiplicada sobre a sua vida, no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Você está bem? Amém. Posso convidar você a ficar de pé? O pastor já estava de pé esse tempo todinho. Para quê? Não só para você orar um pouco, você poder levantar as suas mãos, agradecer ao Senhor, dizer que até aqui Ele tem ajudado você. Isso que Virgínia estava falando, faça um balanço. Faça exatamente uma retrospectiva daquilo que você viveu. Eu sei que você vai poder dizer que muito mais coisas, muito mais bênção você experimentou do que as dificuldades que se apresentaram. Talvez em alguns momentos nós olhamos muito mais para as dificuldades e nos deixamos levar por ela. Mas as bênçãos do Senhor estavam disponíveis e puderam ser vividas a cada dia. A palavra dele diz que esse é o dia que ele fez para que possamos nos alegrar nele. É nele que a alegria brota, é nele que podemos realmente ser sustentados, ser direcionados, ser inspirados a viver realmente coisas sobrenaturais. Pai, eu creio que estar aqui, Pai, no dia 29, no último culto de quinta-feira do ano de 2022, Pai, é sobrenatural. Está respirando, está se locomovendo, está indo e vindo, guardado, protegido, livre de todo mal. Pai, mesmo que circunstâncias e adversidades possam ter batido a nossa porta, podemos sim, Pai, dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por teu cuidado sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, rendemos graças por aquilo que o Senhor já fez. Mas te agradecemos também, Pai, por aquilo que ainda há de se manifestar. Pois fé é isso, é crer naquilo que ainda não aconteceu, como se já fosse uma realidade para nós. Por isso, Pai, muito obrigado pela igreja, Verbo da Vida, obrigado por cada líder dessa igreja, por cada pastor, por cada liderado, por cada membro, por cada família, por tudo aquilo que o Senhor fez, cada um experimentar e creio também, Pai, que fizeram através daquilo que o Senhor fez na vida deles, outros experimentarem de grandes coisas também. Foi para isso que fomos chamados, Senhor. Foi para isso que o Senhor anunciou as verdades da sua palavra, para sermos alcançados, para alcançar outros, para sermos fortalecidos, para fortalecer outros, para sermos inspirados, para inspirar outros. Pai, em nome de Jesus, eu declaro isso como realidade a cada dia, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, crendo nessas verdades, se automotivando com as verdades já estabelecidas pela sua palavra, não por homens, Pai. Eu sei que o Senhor já usou muitos homens, o Senhor usou os homens que escreveram a sua palavra, que estabeleceram as verdades para cada um de nós. O Senhor tem usado homens, ano após ano, séculos após séculos, Pai. O Senhor usa homens nos dias atuais, homens, mulheres, pessoas disponíveis. Mas, Senhor, muito obrigado, porque nós também fazemos parte disso. Somos usados pelo Senhor. Somos canal de bênção para outras pessoas. Às vezes na maior simplicidade, quando parece que nada está acontecendo, Senhor, a nossa vida está falando, a simplicidade das nossas ações estão gritando para outras vidas que precisam, Pai, de um socorro, de um alívio, de uma direção, de uma inspiração. Por isso nós te rendemos graças, Pai. Muito obrigado. Foi um ano, Pai, intenso. Foi um ano, Pai, que se passou, parece em alguns aspectos que foi rápido para algumas pessoas, para outras parece que demorou demais, mas obrigado, Pai, que o aprendizado também foi muito intenso. O aprendizado em várias áreas, Pai,
na área familiar, na área pessoal, na área profissional, na área ministerial. Pai, homens e mulheres, Senhor, que foram muitas das vezes sacudidos, mexidos, aperfeiçoados, para viverem realmente de uma maneira sobrenatural. Homens e mulheres que muitas vezes não acreditavam em si mesmo, mas o Senhor diz: eu acredito no potencial que eu coloquei dentro de você, eu acredito em você resplandecendo a minha imagem, a minha semelhança, a cada momento, a cada instante. Pai, independente do que estejamos fazendo, mulheres que se tornaram mães, que acharam que não poderiam criar seus filhos, olha aí, olha aí, está acontecendo. Mulheres e homens que acharam que não poderiam se dar em casamento, olha aí, olha aí. Pessoas que achavam que não poderiam se tornar profissionais, olha aí. Que não poderiam se tornar empresários e empreendedores. É tempo de você olhar e dizer: verdadeiramente, até aqui, até aqui o Senhor com mão forte tem me abençoado, tem me fortalecido, tem me inspirado a viver os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque você pôde contar com Ele a cada instante, a cada momento. Por isso, Pai, somos gratos a Ti. Somos gratos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai, pelos cultos de quinta-feira, desde o início desse ano até o dia de hoje, Senhor. Palavras inspiradas, Senhor, foram depositadas em nossos corações. Palavras, Pai, que vieram de várias pessoas, de várias maneiras, em várias oportunidades, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras que não se perderam, não voltaram vazias, mas produziram efeitos, Pai. E tem umas ainda trabalhando em nós, sendo aperfeiçoadas em nós. Não que ela precise de aperfeiçoamento, mas encontrando esse espaço aperfeiçoado em nós. Um espaço onde ela está buscando se acomodar, ser acolhida com mansidão. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado pelo culto de hoje. Obrigado pela Tua palavra ministrada para nós, Pai. Obrigado pelos louvores, pelos momentos que já vivemos, por sair do nosso lar, Pai, sair de nossas casas para ouvir novamente, para entoarmos um culto, para agradecermos ao Senhor e ouvir o Senhor falando conosco. Eu creio, Senhor. Eu creio, porque isso acontece comigo, eu creio que acontece com muitas outras pessoas, ao se disponibilizar de sair de nossas casas, ao caminhar, seja de carro, a pé ou qualquer outro transporte. Senhor, o Senhor começa a tratar coisas da nossa vida, nos dar a oportunidade de vivermos essas grandezas. Por isso eu te rendo graças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de você sentar, olha para a pessoa mais bonita aí do seu lado, diga para ele ou para ela: seja bem-vindo, é uma alegria ter você nessa noite aqui. Aleluia, glória a Deus, que bom que você está aqui, que alegria ter você conosco. Aleluia, glória a Deus. Eu ia deixar isso um pouco para o final, mas deixa eu falar isso. Quando eu estava orando aqui, Deus me trouxe essa lembrança. Eu já queria fazer isso, mas queria fazer um pouco mais para o final. Eu não vou chamar ele aqui na frente para não constranger tanto, já vou constranger, né? Eu sou bom nisso, mas a gente tem aqui a irmã Laura. Fica de pé, Laura, por favor. Laura, ela já é do Verbo da Vida, ela congrega na Argentina. E está lá emprestada na Argentina, né? Lá com os hermanos. E ela tem um irmão, que agora sim eu vou constranger ele, né? Pedir o Fábio ficar de pé. E o Fábio, na terça-feira, no culto de oração, no apagar das luzes, né? Quem dirigiu o culto de oração foi Duca, e por isso que eu estou falando, às vezes, a gente não... Mas eu creio que tudo que foi programado
Fábio aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Marcelo lá naquele momento de recepcionar, né, conduzido pelo Espírito, conduziu ele a reconhecer essa necessidade, e uma alegria nossa, Fábio, de você estar aqui conosco e voltar logo no culto seguinte. Uma alegria. Sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Amém? Você pode sentar, obrigado. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou feliz, você está feliz? Estou feliz por estarmos aqui juntos. Eu quero que você possa abrir sua Bíblia, lá naquela palavra. Por favor, abra aí. Glória a Deus, vá abrindo já a sua Bíblia, na palavra que Deus colocou no seu coração. Você ainda não achou? Possível, não? João, lá no capítulo 15. Aleluia. Eu estava ouvindo uma história, né? E essa história me remete a essa passagem, que é bem interessante. E para mim e para você, a gente precisa sempre ser conduzido pelas verdades da palavra. Eu acredito, sabe, queridos, que para esses tempos, esses dias, e ainda mais esses dias que estamos vivendo, eu continuo acreditando fielmente que Jesus está voltando. E eu acredito que para que a gente realmente seja encontrado firmes e fortes, a gente vai precisar, dia após dia, estarmos nos alimentando de uma palavra poderosa, que é a palavra do Senhor. Não simplesmente uma palavra de homens ou de mulheres. Claro, eu continuo acreditando que Deus vai usar homens e mulheres. Eu estava ouvindo uma mensagem, eu até anotei o nome aqui, eu estava ouvindo uma mensagem da Rossana Lira. Eu não gosto de ouvir muito a Rossana Lira. Não porque eu não gosto da Rossana Lira, porque, rapaz, toda vez que eu escuto a Rossana Lira, dá vontade de me converter. Porque, ô mulher, mas assim, escutar ela e não dar ouvidos, não adianta. Né? Porque a mulher bate, mas ela bate sorrindo e você fica recebendo, chorando. Então, assim, eu não escuto ela com muita frequência, não. Eu gosto de coisa, mas tem uma mensagem dela agora, acho que é mais recente, acho que é essa semana mesmo, até quando, que Jesus na causa, né? E ela vai fazendo algumas perguntas, até quando, até quando, até quando, até quando, e ela vai trazendo para aquilo que a Bíblia relata. E eu ouvi uma outra ministração também por esses dias, do pastor Luciano Subirá, adoração inútil. Jesus amado. Eu não vou dizer que eu ia me converter de novo, não, que daqui a pouco vocês vão dizer, o pastor está em pecado, toda hora ele quer se converter, mas eu gosto do que o pastor João Roberto uma vez falou numa ministração dele, que a gente deveria se converter, pelo menos de nossas atitudes. Da nossa salvação a gente alcança uma vez só, mas se converter das nossas atitudes, isso deveria ser diário. São atitudes diárias que precisam ser renovadas. Afinal de contas, Paulo vai falar isso em Romanos, a necessidade de renovarmos a nossa mente, de dia após dia, a gente se perceber, rapaz, falaram isso e está escrito, e se está escrito e eu estou ouvindo, é para mim mesmo, e se é para mim mesmo, eu preciso me adaptar. E aí Luciano Subirá vai falar exatamente, às vezes, dessa adoração inútil, que a gente às vezes está achando que está adorando a Deus, mas às vezes estamos adorando a nós mesmos. Estamos adorando, às vezes, as coisas que estamos conquistando, aquilo que a gente acha que é mais importante para nós. E assistindo um filme, que eu esqueci de anotar o título, e aí aquele filme realmente também marcou muito, porque eu fui percebendo, momento a momento, depois do filme, que a mulher estava cobrando Deus de algumas coisas que era necessário ela viver, quando na verdade Deus estava querendo simplesmente aproveitar aquela oportunidade que Deus não colocou na vida dela, mas para que naquela oportunidade, naquelas circunstâncias que estavam se levantando, ela fosse transformada. Ela alcançasse aquilo que era realmente melhor na vida dela. Às vezes a gente está querendo mudar a situação, quando Deus na verdade está querendo mudar, somos nós. A necessidade de sermos mudados. Aquilo que Virgínia estava falando. Quantas das vezes, queridos, quando chegamos num momento como esse, pessoas têm dificuldade nesse período natalino, nessa passagem de ano, têm dificuldade às vezes de viver esse momento exatamente por causa de ressentimentos que ficaram
durante todo esse ano, ou durante toda essa década, ou durante todos esses anos de vida, ficaram alimentando. E a gente ouvindo dentro dessa ministração, às vezes você fica chateado com a pessoa. Não, eu não vou mais para o culto, não. Ou eu não vou mais para a igreja, não. Ou eu não vou mais falar com aquele irmão, não, porque ele me fez mal. Aquele culto, aquela pessoa me fez mal. Aí você está colocando a sua vida na mão daquela pessoa, dizendo que é ela que está comandando a sua vida. Você deixa de experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você disse, não, foi por causa daquela pessoa. Você está transferindo para aquela pessoa o controle da sua vida. É ela que está te controlando. Não, o pastor, aconteceu não, né? Mas o pastor Fabrício me fez um mal, então eu não quero mais um relacionamento com o pastor Fabrício. E aí eu estou dizendo, ele está no controle da minha vida. Ele está decidindo as minhas ações. Então eu não vou mais para o culto, eu não vou mais fazer isso, porque ele fez algo de errado para comigo. Então eu estou dizendo que ele é mais importante do que ele. E aí eu faço por causa dele, eu deixo de fazer por causa dele, quando realmente deveríamos ser guiados por ele. E ele morreu exatamente para que cada um de nós experimentasse de novidade de vida. Pudéssemos viver a transformação estabelecida por ele. E eu me deparo aqui nesse capítulo 15, que para mim ele é transformador. Esse capítulo 15 de João, no Evangelho de João, ele é transformador, é algo que precisa ser absorvido. Aí eu vi uma historinha que diz assim, há pouco tempo eu ouvi uma explicação sobre os condutores de eletricidade que levam a energia até a nossa casa. Foi tanta informação vinda ao meu espírito que levei um choque. Eu não sou técnico, e aí não entendo muito de eletricidade, e eu vou tentar contar essa história junto com o Xande, né? Não que eu vou convidar ele aqui não, mas a gente tem algumas experiências e foram fantásticas, e trouxe muito crescimento para a vida dele, né? Claro, me suportaram, ele teve que crescer nisso. Mas foi interessante, tanto no prédio anterior como nesse, mas trazendo uma ilustração, até vou pedir ali meu auxiliar técnico ali, dar uma apagada em todas as luzes aqui. Pode apagar tudo, paga tudo aí, o pessoal vai ficar com medo não. Só não dá para apagar essas, é? Então vai ficar bom que vocês vão me ver. E quando a gente estava montando aqui, né, o Xande fazendo esse teto e a gente programou colocar essas lâmpadas, eu de curioso, né, porque eu não sou eletricista, o Xande, na verdade, orientando praticamente todas as partes, e ele orientava tanto que quando a gente instalava a fiação, que ia testar, ele saía correndo lá para fora e ficava esperando o que aconteceria depois de ser acendido, né? Mas é interessante que cada carreira dessa a gente foi preparando, foi estabelecendo um interruptor, né, um disjuntor para fazer a ligação individual. Então, liga um deles aí, vai ligando um por um. Então, a gente foi estabelecendo, para essas carreiras, a gente naquele fio ali, a gente foi puxando do fio central, do condutor central, fiações paralelas, fiações, ramificações, para trazer a iluminação. Depois colocamos essas outras lâmpadas, depois fomos estabelecendo também as maiores, e cada passo foi uma fiação, saindo do fio mais grosso, né? A gente tem técnicos em eletricidades aqui, tem vários homens que mexem com isso, então você vai entender, mas mesmo que você não entenda muito, e você não conheça muito eletricidade, para que isso fosse possível, veio de uma fonte, veio de uma estrutura principal para as estruturas secundárias que foram ligando e estabelecendo. Havia um fio, eu vou usar assim, uma bitola maior, um fio mais grosso, que foi passando para um fio mais fino, aquele que sai lá da rua, que entra nesse contador aqui, ele é com uma espessura ainda maior, dele vem um menor, que vem menor e vai estabelecendo para as lâmpadas que não precisa de um condutor tão espesso, com tanta grossura, e foi estabelecendo, e foi ramificando, e foi trazendo luz. E para as tomadas, as mesmas coisas, fomos estabelecendo tomadas perante para que usássemos todos os aparelhos que seriam necessários. Colocamos tomadas aqui, porque nenhuma eventualidade, não era para carregar celular, mas alguém que fosse usar o computador e fosse descarregado, o computador precisasse, já tinha uma tomada, colocamos fio para passar os caixas, colocamos a fiação, né? Veio uma tubulação
tem um cano, esse cano tem história. Esse cano aqui no meio tem história. Tarcísio, não sei se tem mais alguém aqui, mas Tarcísio e Xande conhecem a história desse cano que passou. Foi uma novela, contratamos uma máquina para cortar o piso aqui, e foi uma novela para usar essa máquina, mas passa aqui no meio um cano, uma tubulação enorme, para passar toda a fiação de som para cá. Vem lá da mesa de som até aqui para distribuir para todo o equipamento. Essa é normalmente a estrutura. E pensando nesses condutores, nessas coisas, eu me lembrei, ou fui levado exatamente para essa passagem lá de João, no capítulo 15, aonde Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, eu sou o fio central, o condutor central, a estrutura central, para que cada ramo em mim, ou cada fiação em mim, possa exatamente estabelecer-se dentro daquilo que foram chamados. E aí, eu não sei se você conhece uma parreira. Quem conhece uma parreira aqui? Eu vou traduzir para algumas pessoas. Um pé de uva, né? Que, na verdade, o nome certo é parreira. Se você não conhece, você pode ir lá em casa, tem uma lá. Mas aquilo, na verdade, é só uma ideia de parreira. E nesse ano, na verdade, eu tive uma outra grande experiência com esse pé. Porque sabedor que no ano passado, quando a gente adquiriu a casa, quando a gente foi morar naquela casa, chegamos e tinha alguma quantidade de uva, e sabedor que havia necessidade de poldar para que pudesse dar mais uva, eu contratei uma pessoa, na verdade ela foi fazer uma jardinagem, e eu disse: rapaz, você sabe mexer com a parreira? Ele disse: não sei, pastor, eu vou fazer tudo, mas não deu certo, não funcionou. E tem algumas técnicas necessárias, né? A maneira correta deu certo, acendeu as luzes, está funcionando, mas a maneira correta de fazer é que seja um profissional, que seja entendedor, não simplesmente um curioso, ou no caso 2 curiosos, ou às vezes 3 curiosos, que Tarcísio às vezes estava envolvido também nessa situação. Mas às vezes o curioso, Xande hoje, na verdade, ele mexe até nos elevadores, lá no prédio, mexe lá na encanação. Ele não conseguia fazer nada disso. Quando ele chegou na igreja, ele só sabia brincar de Lego, montagem de Lego. Ele tinha um brinquedinho, ele todo dia montava, e tinha um cinto de Batman. Deixa essas brincadeiras de lado, senão depois eu não vou voltar mais na igreja não, porque o pastor falou mal de mim. Aleluia, glória a Deus. Mas voltando para a parreira, você quando começa a estudar uma parreira, ela traz muitas dessas informações que estão contidas aqui. É interessante que, para que seja poldado uma parreira, você vai ter que cortar alguns galhos, alguns brotos, chamado em alguns pontos, alguns brotos. Você tem um caule central, onde está lá a raiz enficada. Você não vai ter dentro de uma parreira, normalmente, numa parreira, várias raízes, vários caules. Você vai ter aquela raiz, aquele caule principal, alguns ramos que vão sendo estabelecidos a partir dali, e os brotos que são aqueles mais finos. E se você pensar que às vezes cortar um daqueles vai trazer dano, muitas das vezes está trazendo benefício. Porque como foi mal cortado, por exemplo, ficou muitos galhos, muitos brotos, deu muitas folhas. E por muitas folhas, o sol não chega nos frutos. E o sol não chegando nos frutos, os frutos não se desenvolvem. E porque tinha muitos galhos, quando o cacho de uva estava nascendo, ele nasceu às vezes em meio aos galhos. Eles não conseguiram ficar pendurados até para se produzir e se realmente conduzir de uma maneira correta. Agora, quando está melhorando, que a gente vê uma ideia, opa, isso aqui já está melhor, tem alguns que estão enganchados. Você corta aqui em cima e ele não cai, porque ele está em cima de um outro galho. Ou seja, a poldagem não foi feita de uma maneira necessária para melhorar aquele fruto que ia ser estabelecido, ia ser alcançado. Não sei se você está recebendo alguma coisa até então, mas é interessante exatamente a gente perceber isso. Voltando agora, indo para a palavra, se você tiver com uma Bíblia aí e quiser acompanhar, João chega a dizer algo tão precioso. Logo no comecinho ele diz: eu sou, aqui é o 7º e último eu sou, aqui no Evangelho de João, Jesus se apresentando, eu sou, e aqui ele diz: eu sou a videira verdadeira. Pastor, o que é que ele estava dizendo com isso? Na verdade, no Antigo Testamento, você vai ver Deus várias vezes falando que Israel era a videira de Deus.
Era a partir de Israel que ia nascer os frutos, que ia nascer os ramos, que ia... Só que Israel começou a dar uvas bravas, né? Ou brabas, ou que não tinham um bom sabor, que não tinham um bom resultado. E aí Jesus vem e se apresenta agora como a videira verdadeira. Olha, não sou como Israel, que falhou, que várias vezes foi dada a oportunidade a Israel de mudança, de transformação. Deus sempre acreditando e Israel, na verdade, não fazendo exatamente aquilo que era necessário. Jesus disse, agora, se você olhar para mim, você vai ver, vai encontrar a videira verdadeira. Aquele aonde tem toda a condução de tudo o que é necessário para que você, enxertado na videira, sendo influenciado pela videira, possa dar frutos. Porque tudo isso que a gente falou aqui, né, assim, tem os fios, tem a lâmpada, e a energia vai estabelecer a luz. Não adianta ter os fios, não adianta ter a rede principal, não adianta ter os disjuntores ou interruptores, não adianta nem ter a lâmpada no lugar se essa lâmpada, se essa iluminação, se essa luz não for exatamente o que é necessário para o ambiente onde está disponibilizado. E a mesma coisa se a gente voltar para a videira. Não adianta, nesses cachos que nasceram, tem cacho que é algo tão interessante, por causa de todo esse processo não bem estabelecido. Dizem, né, alguns vídeos que eu assisti, que até para poldar a uva tem mês certo para poldar a uva. Não pode ser qualquer momento, não pode ser de qualquer jeito. Tem um alicate correto para poldar a videira. Tem todo um trabalhar diferente para o resultado dos frutos, não simplesmente o fruto em si, não é iluminação, porque poderia ser, se a gente apagar as lâmpadas principais, as secundárias, né, as menores, que é muito mais para efeito, ela não estabelece a iluminação necessária para o ambiente. Quando a gente tem algumas que não acendem, como tem uma ali acontecendo, que não acende, pode ser que em um ponto a iluminação necessária para aquele lugar não esteja realmente suficiente para aquilo que é necessário. E aí nesses cachos que estão dando lá, se você tiver curiosidade, quiser passar lá, tem uns ainda, tem algumas uvas que estão nascendo mortas. Elas não desenvolvem, ela morre antes de desenvolver, elas ficam murchas. Elas estão lá, elas são fruta. Tem o carocinho dentro dela como semente para talvez um próximo plantio. Mas ela mesma não se desenvolveu. Está no mesmo pé, está às vezes no mesmo cacho, mas não conseguiu se desenvolver. E eu vou te dizer, tão azedas pra caramba. A poldagem bem estabelecida também é para desenvolver o sabor. E aí hoje, estudando novamente sobre isso, porque algumas vezes eu já vim nesse capítulo aqui, e eu fui levado, estudando novamente sobre isso, eu fui ver que exatamente, e está acontecendo nessa parreira, é uma parreira pequena, não é uma parreira grande, não é de alta produção, não é uma plantação para ganhar dinheiro com aquilo, onde as pessoas têm todos esses cuidados. E aí eu comecei a ver, na parreira que a gente tem, os ramos caindo, descendo. Porque normalmente lá, em alguns lugares são assim, se estabelece alguns arames, se estabelece algumas madeiras, para que a parreira fique suspensa. E aí eu descobri hoje que quando o ramo cai e ele bate a terra, aquele ramo que bate a terra, ele morre. O ramo não pode, a folha não pode ter contato com a terra. Se ela empoeirar, se ela tiver contato com alguma coisa diferente, ela perde. E aí essa palavra que está aqui, estudando isso, essa palavra que está aqui, quando ele continua, versículo 2, diz assim, deixa eu voltar para o 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, meu pai é o transformador que traz a energia para aquele lugar. Eu sou essa videira, essa raiz que vai conduzir para o ambiente. Mas ele está dizendo, olha, meu pai é a videira, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E aí eu descobri que esse cortar no original, a melhor tradução por original não é cortar.
E aí se você volta para a videira, porque, por exemplo, se essa fiação estiver... A gente aconteceu aqui, ó, pronto, aqui, que exemplo legal, que para mim ó, isso vai ficar legal. Esses fios, tem vários fios passando aqui, que alguns caíram, tem uma aqui, o Data Show mesmo, ele está enrolado ali para ficar suspenso. Porque se ele começar a cair aí, ele vai ficar feio, ele vai ficar desconforme. Então essa palavra cortar no original, muitas das vezes, dá a conotação de levantar. Ou seja, aquela videira ou aquele ramo que não está dando fruto, muitas das vezes ele não vai ser simplesmente cortado, ele vai ser levantado, estabelecido numa posição para que ele possa se restabelecer e possa trazer os frutos necessários. Eu não vou simplesmente, o fio caiu ali, não, corta aquele fio ali. O que é que vai acontecer? Vai interromper a energia necessária, a condução da energia para as iluminações que estão naquele lugar. O certo às vezes está atrapalhando, caiu o fio, tem alguns enrolados ali, alguns passam aquele fixa-fio, alguma coisa assim. Suspendeu ele para quê? Ele suspenso possa continuar a função que foi estabelecido para aquele lugar. Então a videira tem essa função, olha, aquele ramo caiu. Não, se caiu está feio, vamos cortar? Não. Muitas das vezes, vai ter alguns casos, vai ser necessário cortar mesmo. Mas em alguns casos, principalmente no processo, você pode cortar antes da produção. Mas no processo que está em produção, no momento que está em produção, você levanta, suspende, traz de volta para aquela estrutura de sustentação, para que aquele galho ali, aquele ramo ali, possa continuar tendo a possibilidade de dar fruto. Mas tudo isso que a gente vai ver aqui, tudo isso que estamos sendo conduzido aqui, é simplesmente para dar fruto. A ideia de Deus sempre é que possamos dar fruto. E qual é o fruto? É algo que possa abençoar a vida do outro. Porque a videira ou qualquer outra árvore, ela não dá fruto para si mesmo. Afinal de contas, você já viu qualquer que seja a árvore, talvez você não viu pessoalmente uma videira, só viu por foto, tal, não sei o quê, ou tenha visto, mas você viu uma videira ou qualquer outra árvore, o galho vindo assim, ei, hoje eu vou comer você, como tá bom. Quem já viu isso? Se viu isso, vou impor as mãos sobre você e expulsar, que deve ser demônio. Porque normalmente não acontece isso. A árvore não dá fruto para si mesmo. A árvore sempre dá fruto para que aquelas pessoas ou aquelas situações ao seu redor sejam abençoadas. É possível, em alguns casos, aquele fruto que cai da árvore, que está ali naquela terra, na decomposição do fruto, trazer algum benefício para aquela árvore. Mas ela não está produzindo para isso, ela não está produzindo o fruto para que ele caia no chão e ela possa buscar algum nutriente daquele fruto. Ele diz, não foi para isso que ela foi criada. Ela foi criada para que pessoas possam desfrutar dos benefícios do fruto. E aí a gente vai vendo, vamos continuar aqui. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos.
deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Até aqui, é interessante, a gente não vai voltar a detalhar, mas tem uma hora que ele diz, não dá fruto, que a árvore não dá fruto. Tem uma hora que ele diz que dá fruto. Tem outro momento que ele diz mais fruto. E aqui ele vem e diz muito fruto. No final ele vai dizendo, ó, fruto, não fruto, fruto, mais fruto e muito fruto. Ou seja, há uma necessidade na nossa vida, mesmo que naquele momento eu não esteja dando fruto, de dar fruto. Quando eu estou dando fruto, preciso dar mais fruto. Quando eu estou dando mais fruto, muito mais fruto. Ou seja, uma vida crescente. Quando? Quando eu estou na videira, quando eu estou na fonte, quando eu estou alicerçado na palavra. E é interessante que ele diz permanecer. E aí, até o versículo 8, tem pelo menos, até o 11, vai dar 10 permanecer. 10 vezes se repetindo a palavra, permanecer. Permanecer em quê? Na verdade. Ou permanecer onde? Na videira. Não é permanecer numa igreja, não é permanecer num bairro, não é permanecer numa cidade, não é permanecer num estado, não é permanecer numa região, não é permanecer num país. É independente de onde eu estiver, permanecer na videira, permanecer nele, permanecer na palavra, porque é aí onde eu vou dar o fruto. Posso sim me mover local, posso me mover de igreja, posso me mover de país, posso me mover de estrutura, posso me mover de emprego, posso fazer qualquer coisa. Mas, na verdade, se eu não estiver nele, eu posso correr o risco de não dar fruto. Então, essa é a necessidade, ou o foco central, a necessidade de permanecer nele. Permanecer na verdade, não no engano, porque o mundo vai oferecer muitos enganos para nós. É possível colocar, como eu falei, colocar uma lâmpada que não supra a necessidade da iluminação para o local estabelecido, seja aqui dentro da igreja, seja na sua casa, seja no seu veículo de transporte. Se não tiver os faróis com a iluminação necessária, o farol está ali, a energia está ali, mas talvez você não alcance a visão necessária para aquilo que você está se locomovendo. Na vida do cristão é a mesma coisa. Olhando de novo para a parreira, a gente tem alguns cachos lá que continuam verdes. Alguns amadurecem mais rápido que o outro, como eu disse, e outros nem progridem, nem ficam mirrados mesmo. Alguns cachos eles desenvolveram com poucas uvas naquele próprio cacho. Eu estudando lá atrás, aqueles cachos que desenvolvem, você vê algumas uvas maiores, aqueles cachos que desenvolvem, até isso que está trazendo também a ilustração de João, existe uma ferramenta como uns dentes, como um raspador, que é passado, quando o cacho começa a desenvolver, ele tira algumas quantidades de uva daquele cacho ali, para que as outras possam ter mais espaço para desenvolver. Quanto mais uva no cacho, necessariamente não quer dizer que vai dar uma uva bonita ou uma uva grande. Porque às vezes ela não tem espaço em si para desenvolver. Quem está entendendo? Mas é necessário eu pensar, parar para meditar sobre isso, tudo aquilo que a gente está ouvindo. Como foi realmente o meu ano? Onde estive no meu ano todo? Onde eu estava plantado? Não estou falando da igreja, não estou falando da casa, não estou falando do trabalho, não, da sua atividade, seja ela ministerial, profissional, emocional, não estou falando disso, não. Onde eu estava durante todo esse ano? Que balanço eu posso fazer? Será que eu estava conectado ao ponto de dar que fruto? Como era a minha conexão com esse ramo, como era a minha conexão com esse condutor, com esse que estava ali disponível. Pois no caso da energia aqui, ou da seiva que corre nos galhos lá,
o Espírito Santo. A gente pode usar essa ilustração, o Espírito Santo trazendo aquilo que é necessário. Aqui temos os condutores, temos as fiações para chegar nas lâmpadas, mas a energia é o Espírito Santo que nos motiva, que nos move, que faz com que cada um possa fazer a diferença na sua vida, possa alcançar o êxito para aquilo que é destinado. Mas vou dizer, vou pegar só o culto da quinta-feira. Não só dos ministros locais, não só da minha vida, não só de outras vidas, não. Mas tivemos vários professores, várias pessoas durante o ano. Eu sei que você assistiu lives, eu sei que você assistiu cultos pela internet, eu sei que você leu livros, você leu a sua própria Bíblia. Eu sei que isso foi um ano realmente que produziu essas coisas, mas isso fez o quê de diferença na vida de cada um de nós? Produziu a luz necessária para iluminar o ambiente aonde estamos inseridos, porque é isso que a Bíblia está chamando a mim e a você, para sermos luz para o mundo. Luz para as pessoas, fruto para que as pessoas possam degustar de algo poderoso, não aquela fruta que eu estou dizendo que tem lá em casa. Virgínia, que ainda come algumas daquelas que estão um pouquinho mais maduras, tá ruim. Eu nem toco, nem tenho tocado. Algumas que eu fui experimentar, tá ali, ó, roxinha já. Está roxinha, mas ainda amarga. Mas nós, trazendo para nós, porque se Deus estabeleceu isso, Ele diz ainda, Ele chega a dizer no versículo 5, eu gosto disso, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, não é na sua força, não é no seu intelecto, não é na sua condição financeira, ele está dizendo que é nele. É por isso que Paulo vai estabelecer lá em Filipenses, eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece, é ele esse poder, esse local, essa estrutura necessária para que a gente vá fazendo realmente a diferença onde colocarmos a planta dos pés, porque afinal de contas é possível para todo aquele que crê. Deus não faz acepção de pessoas, que desde o mais novo até o mais velho, desde com uma condição financeira, social, cultural muito elevada, ou mesmo aquele que não tenha tudo isso. A vontade de Deus é que Ele possa ser um com você, e sendo um com você, você possa realmente ser a imagem e semelhança dEle, e as pessoas olhem para você e dizer, eita, ele tem fruto, e esse fruto é saboroso. Oh, aleluia. Mas eu não posso examinar você. Você não pode me examinar. A gente corre esse risco. Eu posso olhar para a vida do pastor Fabrício. Ele pode olhar para a minha vida e dizer, ei, rapaz, não está dando um fruto bom. Mas a Bíblia nunca disse isso para examinarmos uns aos outros. Ela está dizendo para abençoarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros. É possível até exortar uns aos outros, mas esse exortar não é simplesmente machucar o outro, mas é mostrar o caminho, é orientar o que pode ser feito para mudar aquela história. Mas nós podemos, eu posso, você pode examinar a si mesmo e dizer, rapaz, se eu não estou dando esse fruto, eu sei que é possível, porque é possível você dar os melhores frutos. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o meu casamento, o senhor não sabe o meu trabalho, o senhor não sabe os problemas na igreja, o senhor não sabe os problemas que eu tenho na minha atividade. Não, queridos, talvez a gente não saiba onde é a fonte. A fonte não é mudar o problema, a fonte é exatamente olhar para aquele que pode mudar a história. Olhar para o problema e achar que se mudar aquele problema, simplesmente a gente vou trazer uma realidade real, que todo mundo está... Deixa eu mudar aqui, não todo mundo, mas muita gente está ansioso. Rapaz, o que é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Quando é que vão para as ruas? Quando é que vão tomar o poder? Quando é que vão fazer isso? Não, quando vai acontecer realmente? Será que aquele sobe a rampa? Será que aquele vai ser proibido? Será que a gente está colocando a nossa condição de melhoria de vida, de melhoria de condição, se alguém estiver lá no poder? Mas tem alguém no poder das nossas vidas, que deve estar realmente com o centro das nossas vidas, que pode nos conduzir em triunfo todos os dias, para que demos esses frutos, e esses frutos permaneçam.
Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz o verão passado, o senhor não sabe o que eu fiz o ano passado, o senhor não sabe o que eu fiz o mês passado, a semana passada. Eu dei tanto fruto, eu abençoei a vida de fulano, de cicrano. Agora eu não estou tão produtivo não, eu não estou fazendo tantas coisas não, mas olha, eu fiz muito, é que as pessoas não reconhecem, é que as pessoas não agradecem, as pessoas, não, a Bíblia está dizendo que na verdade é porque eu dei fruto, e esse fruto permaneça, porque eu vou estar nele. Se eu estiver nele, eu não vou colocar os olhos no mundo, eu não vou com você para lá, eu vou só citar, aleluia. Eu vou só citar, mas lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E essa palavra sujeitai-vos é estar abaixo. E Deus e a sua palavra são um. Sujeitai-vos à sua palavra. Que seja a palavra que possa estar realmente conduzindo nossas vidas. Mas deixa eu fazer de novo essa pergunta: é isso que está conduzindo a sua vida? Será que é isso que está conduzindo a minha vida? Quando eu vou tomar uma decisão, eu estou embasado na palavra ou nas minhas emoções, nos meus achômetros? Se o ressentimento chega, é porque eu tirei os olhos da palavra. Pastor, se a doença chega e ela permanece, muitas das vezes porque eu tirei os olhos da palavra. Não é que eu coloquei os olhos na palavra agora, querido. Nós somos resultados daquilo que fizemos no passado. Que fizemos a semana. Aí a gente passa agora uma circunstância, ou se levanta uma circunstância, e agora a gente está dizendo que está acreditando. É possível sim, agora naquele momento acreditar, mas muitas das vezes, quando o momento se levanta, a nossa oração é muito mais de medo da circunstância do que exatamente de fé. A gente não quer passar pela circunstância, não quer enfrentar a circunstância, e a gente na verdade faz uma oração de desespero, de medo. Senhor, muda essa situação, Senhor, o Senhor é poderoso. Começa a citar até versículo bíblico, que a Bíblia tem poder, mas ela tem poder se estiver em você. Pastor, então quer dizer que se eu estiver passando pela circunstância ou pelo problema, é porque eu estou empregado? Nem isso que eu estou dizendo, não. Mas muitas das vezes a gente deixou para que esse resultado da videira que está lá em casa, para que esse resultado fosse um resultado diferente, não adianta eu fazer nada agora, não. Tinha que ter feito antes dos frutos nascerem. Agora eu vou impor as mãos sobre cada galho. Aleluia, vou lá na raiz, vou arrancar aquela raiz. Aleluia, aleluia, aleluia. Afinal de contas eu até sou pastor, e ainda mais que eu sou pastor, presidente da igreja, aleluia. Então se eu impor as mãos sobre aquela enferma, ela vai ser curada. Por que tu não fez isso antes? Eu acredito até no poder da oração que podia ter manifestado, mas tem processos naturais também que vão sim desencadear benefícios ou não para a nossa vida. Então, se eu tivesse adubado mais, no período da seca, por exemplo, ou da estiagem, onde chove um pouco menos aqui na cidade, ela está no ponto mais distante, a raiz está no ponto mais distante de onde eu tenho uma mangueira. Eu tenho até uma torneira próxima, mas eu tenho 2 mangueiras, eu tenho 3 pontos de torneira para irrigar todas as plantações da casa, e aí eu tenho 2 mangueiras só. E só eu tenho preguiça, às vezes, de desconectar uma mangueira para levar ela lá para frente, para no dia seguinte ter que desconectar ela de novo, ou no mesmo dia, no término ali, para trazer para o meio, que o meio atinge uma parte, aí a outra lá no fundo do quintal e essa na parte da frente. Correto era 3 mangueiras. Pastor, mas ali dá para ser com um balde. Eu fiz algumas vezes, mas não foi todas. E aí ela sofreu mais, talvez, do que as outras plantações. Então ele começa a dizer aqui, deixa eu continuar aqui, versículo 9 diz: como meu Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não é se guardares os seus sentimentos, não é se guardar as suas emoções, os seus ressentimentos. Não, se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. E aí você vai poder amar em vez de cobrar amor. E ele continua: se permanecerdes nos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também
eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós e vosso gozo ou vossa alegria seja parcial, momentânea, alguma vez, talvez por acaso. Não, ele está dizendo seja completa. Até quando ele disse aqui, um pouco mais atrás, quando ele disse que se você pedir o que quiser, você vai receber. Rapaz, se eu estiver nele, eu vou pedir segundo ele, não segundo eu. Se eu estiver nesse relacionamento entranhado, cheios do Espírito, cheios da verdade da palavra, eu vou pedir segundo a palavra, não segundo as emoções, não segundo a necessidade, não segundo os querer, não segundo os machucados, não segundo as minhas chateações, não segundo as minhas querências ou carências, mas segundo a verdade da palavra. Eu lembrei aqui quando alugamos o prédio de lá, o prédio era metade. Tinha uma parede exatamente aqui no meio, então a gente ficou com um lado e o outro lado estava desocupado. E em cima, bem em cima da divisão de alvenaria aqui, tinha uma grade de ferro. E aí do lado, alugou uma casa de festa de criança. Só para você ter ideia, se falasse de um lado, dava para ouvir do outro. Não era se botasse uma música alta, não. Qualquer fala de um lado, lá por aquela transição lá, dava para ouvir do outro. Imagina uma festa de criança. E quando é que acontece festa de criança? Normalmente, hoje em dia, por causa de algumas situações de procuras que aumentou, eu não estou falando de 10 anos atrás. Hoje a gente tem festa segunda, quarta, né, vários dias da semana. Mas antigamente festa era sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite. Quando eram os cultos, sábado e domingo à noite. E aí a minha oração, aleluia. Pai, em nome de Jesus, que queime todos os equipamentos. Claro que não. Claro que não. Qual era a minha oração? Senhor, que elas cresçam e possam buscar um espaço maior. Fizemos uma amizade que terminava o culto, a gente chegava, quando ia cantar o parabéns, a gente parava a palavra, parava o que estava para fazer e cantava parabéns junto. Parabéns para você. Quando chegava no final, ela preparava um pratinho de salgado. Pastor, a gente veio trazer para o senhor. E aí fizemos uma amizade e alugaram uma casa com piscina, lá no bairro São Mateus, lá perto da rua Padre Café. Uma casa na transversal da Padre Café ali, uma casa maravilhosa, um espaço fantástico. Coube todos os brinquedos e sobrou espaço ainda. Porque a minha oração não era de destruição, e sim de crescimento. A minha oração não pode ser, alguém está me causando dano, eu preciso que ela seja danificada. Não, não, não. Está causando dano, está trazendo, na verdade, uma oportunidade de eu fazer diferente, mostrar a outra face, ser diferente. Eu disse que não ia não, mas vamos lá. Tiago, capítulo 4. Deixa eu ir com você, só para mostrar uma coisa. Capítulo 7 vai dizer isso, sujeitos ou esteja estabelecido. Só tem uma única maneira, queridos, de resistir ao diabo para que ele fuja. É se estivermos debaixo da palavra, estivermos sendo conduzidos pela palavra. O diabo não vai embora pela sua cara feia ou por sua cara bonita. Ele vai embora, ele vai fugir de você quando ele vê a palavra em você, olhar para você, independente do seu sorriso, independente da sua cor de cabelo, da roupa que você está vestindo, da sua condição financeira, social, cultural. Ele olhar e dizer, eita, eu vi a palavra nele. Eu vi a videira sendo demonstrada, e porque os seus ramos estavam frondosos, estavam sendo estabelecidos grandes e poderosos frutos. Ele disse, eu tenho que ir. E aí a gente vai vendo aqui em Tiago, no capítulo 4, que tem exatamente 3 inimigos do crente. São os maiores inimigos do crente. No versículo 1, você vai ver do capítulo 4, o inimigo chamado carne. No versículo 4, você vai ver o inimigo chamado mundo.
E no versículo 7 você vai ver o inimigo chamado o diabo. E aí no versículo 1 ele diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Ou das vontades de alcançar só os bens, só aquilo que é necessário para o meu próprio deleite, ou para que eu possa ser visto, para que eu possa ser anunciado. E aí no versículo 4, eu vou pular alguns textos só para que a gente possa adiantar. Ele diz: infiéis, não compreendeis, ou adúlteros. Alguma tradução diz no começo desse texto, essa palavra infiel também como um adúltero. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, é inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E essa palavra mundo aqui é sistema. Um sistema demoníaco estabelecido nesse mundo, nesse século, nesse tempo, que dá prazeres para as pessoas, mas que desagrada a Deus. Não é você ter bens, não é você alcançar, porque tudo isso pode ser lícito, mas se essas coisas te alcançarem, pode ser que você se perca. Se você não conseguir viver sem essas coisas, não, eu tenho que ter um carro do ano, eu tenho que ter uma casa a mais, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Não, se essas coisas te possuírem, você pode estar se perdendo. Agora, se você possuir essas coisas e se você entender para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não é só para benefício próprio, mas para abençoar o reino, para fazer com que outras pessoas possam ser abençoadas, você vai fazer o diabo fugir de você. Aleluia! E aí ele vai para o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Vai ser ele mesmo que vai fugir de você. Aleluia! Aleluia! A gente vai voltar de novo para a mesma pergunta. Que frutos? Pode ser, pode deixar. Que frutos estamos dando? Fecha só os seus olhos por um instante. Vou usar até a linguagem que Virgínia usou um pouco antes. Passa a régua aí. Quando alguém pisou no teu pé, como você agiu? Quando o marido, a esposa desagradou, quando os filhos desagradaram, como você agiu? Como o mundo, agradando ao diabo, ou sujeitou-se a Deus? Quando alguém na empresa, na escola, na igreja, onde for, na própria casa, na própria vizinhança, como você tem reagido? É tempo sim de fazer esse balanço, de passar essa régua, de fazer essa soma. 2 mais 2 deu 4, mais menos 10, fiquei negativo. Pode ser que você, e é isso a vontade de Deus, e é isso que eu declaro sobre a sua vida. Pode ser que sua conta foi 1.000 mais 1.000, deu 2.000, mais 5.000, deu 7.000, mais 10.000, deu 17.000, e você só está tendo um acréscimo, frutos em cima de frutos. Eu não estou falando de finanças não, apesar de você pode ter adquirido também finanças em abundância durante todo esse ano, não é disso que eu estou falando. Estou falando de frutos aonde estão permanecendo, e você sendo enriquecido, pessoas estão sendo enriquecidas através da sua vida. E eu volto a dizer, não estou falando de finanças não, estou falando de atitudes, de atos, aonde pessoas te machucaram e você decidiu fazer a diferença, você decidiu ser o crente, porque você estava na videira, você entendia que tinha lá uma seiva, você entendia que estava conectado à raiz, não era simplesmente ali estabelecido de uma maneira irregular, de uma maneira que estava só passando um tempo. Você decidiu permanecer, você decidiu, porque você cada dia que experimentou, e você tem essa imagem dentro de você, você experimentou já de grandes coisas, grandes milagres, grandes prodígios, grandes livramentos, grandes favores da parte de Deus, já aconteceu na sua vida, e Ele é o mesmo, Ele quer que você continue vivendo essas mesmas verdades. O que Ele está te chamando é: continua conectado em mim, permaneça nas mesmas verdades, continue com as mesmas confissões, das mesmas convicções, das mesmas verdades já estabelecidas.
E você vai continuar dando os frutos. E esses frutos foram bons. Continue dando os bons frutos. Não forem tão bons. Oh, não, eu vou mudar. Vai ter algo que vai ser acontecido. Vai ser transformado. Para que eu possa realmente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que outros também possam experimentar através da minha vida. É isso que Deus tem para mim. Você pode abrir os olhos. É isso que Deus tem para mim. Tem para você também para 2023. Frutos frondosos. Frutos poderosos, frutos vistosos, frutos saborosos, tanto para que você desfrute sim dos benefícios, mas você entenda, não, eu fui levantado para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova fase, para um novo vivo caminho que me foi apresentado. Deus me chamou aonde eu estiver, aonde eu fui estabelecido, para que eu vá e dê grandes frutos, e esses frutos possam ser aproveitados. Nada vai se perder, nenhum vai se perder, nada daquilo que Deus já fez vai voltar vazio na sua vida. Cada palavra que foi semeada na sua vida, se elas ainda não deram o fruto necessário, eu declaro sobre a sua vida essas palavras produzindo verdades dentro de você, verdades dentro de você, verdades dentro de você, para que você dê esses frutos permaneçam e abençoe vidas. O louvor pode vir aqui, por favor. Oh, aleluia. 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 Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Você fica de pé assim, rapaz, agora o pastor vai acabar. A gente já ficou em pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu acredito, Senhor, em homens e mulheres que o Senhor chamou para esse tempo. Os que estão aqui, os que também não puderam vir nessa noite. Homens e mulheres que entenderão, Pai, plenamente. Há uma videira verdadeira. E me chama de ramo. Me chama para estar conectado. Há uma energia nesse condutor. Há uma energia poderosa disponível. Ela pode estar ali e nunca ser utilizada. Mas é desejo de Deus que você possa utilizar dessa seiva, dessa eletricidade, de tudo isso que Deus disponibiliza para que você vá e dê fruto. Mas lembra, eu permanecerei na verdade, porque se é a verdade que liberta, eu continuarei firme nas verdades já estabelecidas. Eu sei, se você não sabe ainda, você precisa entender. Durante todo esse ano, Deus falou coisas. Talvez tenha só um versículo que você se lembre. Talvez você se lembre de uma ministração específica, de uma fala específica, de uma imposição de mãos específica, seja na escola Rema, seja no centro de treinamento bíblico Rema, ou nos cultos, no momento de oração, como a gente teve esse grande manifestar de Deus nessa terça-feira. Como pode ser no culto de quinta-feira, no culto de jovens, no culto de mulheres, no culto Valores da Visão, no culto de domingo de celebração. Pode ser um momento na sua casa, mas está na hora de você trazer a lembrança, trazer a memória, dizendo: Pai, o Senhor falou poderosamente comigo, e o Senhor está esperando que esses frutos possam acontecer na minha vida, mas não seja um fruto esporádico, não seja uma coisa simplesmente que aconteceu e virou manchete. Não, aconteceu e vai acontecer outras vezes. Aconteceu e vai aumentar, aconteceu e vai se multiplicar, aconteceu e vai ser mais, aconteceu e vai ser muito, aconteceu e vai ser poderoso, aconteceu e vidas vão ser transformadas, porque a sua está sendo transformada, e se a sua está sendo transformada, gera a possibilidade de transformar as pessoas ao seu redor, onde você for, onde você estiver estabelecido, seja na sua própria casa, seja na sua própria família, seja no meio dos seus familiares, da sua parentela, seja no seu bairro. Aleluia. Oh, aleluia. Um dos vizinhos da casa que eu estou morando, eu encontrei ele no quintal, estava limpando o quintal, porque ele estava de mudança. E ele disse: pastor, ele sabe quem eu sou. Eu mando mensagens para ele. Ele disse: pastor, que churrasco foi aquele na sua casa naquele dia?
E aí me bateu logo o arrependimento, né? Disse, rapaz, isso era um churrasco de homens, eu podia ter lembrado de chamar ele. Disse, no próximo eu te chamo. Esse pastor, eu saí com a vizinha de cima, eu e minha esposa, com ela e o seu marido, a gente saiu para ir comer um sanduíche. E no carro a vizinha perguntou, rapaz, o churrasco do pastor cheirava longe. E eu falei isso até para o Polos, né, que era ele que estava mais encarregado, o Marcelo auxiliando, mas o tempero lá era do Polos. Eu disse, as pessoas sentem de longe quando algo diferente está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. E a vizinhança precisa conhecer quem é você. Caleb, que faz parte lá do grupo da rua, porque o Albertone botou ele na missão lá na rua. A rua tem acho que 1,5 km de rua. E aí fizeram um grupo da rua, tem algumas pessoas. Eu disse, Caleb, me coloca lá também. E aí a gente escuta as reclamações, mas escuta as bênçãos. Um dia desse tem um plantador de verduras. Ele disse, rapaz, eu vou dar algumas verduras esse final de semana para as pessoas mais idosas da rua e os mais novos da rua. A gente não tinha Inês morando lá, né? Senão a gente tinha ganho, nem a T. Porque se a gente tivesse a T que morasse na rua lá, ganhava 2 remessas. E Virgínia, a gente não vai ganhar não. Eu disse, ó, eu não quero estar no mais velho, porque o mais velho deu 85, parece. Inês já teria passado. Nem quero estar no mais novo também. Estou bem aqui, graças a Deus que alguém vai ganhar. Então alguém precisa te conhecer no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Onde você for, as pessoas precisam te identificar como alguém que está fazendo alguma coisa diferente. Eu não estou falando de perfeição não, queridos. Eu estou falando de diferença. Em meio às situações, a todo mundo murmura, eu vou murmurar também. Todo mundo reclama, eu vou reclamar também. Todo mundo faz errado, eu vou errar também. Não, não. Nós não somos todo mundo, nós somos aqueles ramos. Lembra disso, você é ramo. Você está enxertado na videira para fazer a diferença. Pastor, eu não tenho força em mim mesmo. Eu também não. Mas temos força nele, nós temos esse condutor, aonde tem uma energia poderosa, chamada Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que nos faz suportar qualquer intempérie, qualquer dificuldade, qualquer vazio, qualquer dependência. Se porventura não precisa sair do seu lugar, tiver alguém pertinho de você, diga para ele, ei, o Espírito Santo quer te ajudar. Conta com ele, diz para essa pessoa, conta com ele. Ele é o ajudador, ele é o conselheiro, ele é aquele que pode te conduzir a toda a verdade, te levar em triunfo. Oh, aleluia. Fecha de novo teus olhos. Oh, Pai, te rendemos graças, Senhor, por tua potente mão, Senhor, e pelas verdades da sua palavra estabelecida para as nossas vidas, estabelecida, Pai, em nosso meio. Pai, muito obrigado por esse ano. Temos algumas horas ainda a experimentar de grandes coisas. Obrigado pela nossa parentela, obrigado pela nossa família, obrigado pelo seu cuidado por cada um de nós. O Senhor mesmo ontem, hoje, será eternamente. Por isso nós podemos dizer, Ebenezer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele me ama. Aleluia. Ele me ama. Ô Virgínia, espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluias. Obrigado, Pai. Oh, Senhor. Obrigado pelo favor e graça do Senhor. Nós reverenciamos, Pai, a tua presença nesse momento. Em nome de Jesus. Moisés,
Moisés, fica aí. Ninguém sai. Ninguém sai. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar, aonde podemos reverenciá-la, Pai, e dizer que nós te amamos. O Senhor decidiu nos amar, Pai. O Senhor decidiu, Senhor, fazer a diferença em nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo favor e a graça do Senhor disponibilizada em nossas vidas. Disponível, Pai, para que possamos viver a grandeza. Pai, como o Senhor tem desejado nos atrair, e nós nos ocupamos com coisas dia após dia, por alcançar coisas, por fazer coisas, por viver coisas. Enquanto o Senhor só está buscando de nós que possamos nos render ao Senhor, Pai. Nos render ao Senhor e dizer: Pai, eis-me aqui, usa a mim. Usa a minha vida, usa a minha casa, usa a minha família, usa minhas finanças, usa a minha sabedoria, usa os meus talentos. Usa a mim, Pai. Que não seja simplesmente os meus quereres, mas a sua vontade estabelecida em nossas vidas. Pai, obrigado por homens e mulheres cheios da tua palavra, conduzidos a verdades da sua palavra, Pai. Em o nome de Jesus. Obrigado e ouvimos durante todo esse ano, Pai, verdades, 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 verdades e verdades. E a sua palavra diz que se conhecermos a verdade, não é se tivermos informação da verdade, é se conhecermos a verdade. Essa verdade vai nos libertar, vai nos conduzir em triunfo. Por isso, Pai, nós podemos cantar: aleluia. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Pai, nós vamos voltar para os nossos lares. Vamos voltar para a nossa vida, ou seja, o nosso cotidiano. Mas podemos voltar de uma maneira diferente, porque o Senhor tem desejo disso em nossas vidas. E eu declaro na vida de cada um daqui que está presente, Senhor, ouvindo essa palavra, ou mesmo alguém que assista depois pela internet, o mover do Teu Espírito, conduzindo cada um de nós a viver as verdades desejada pelo Senhor para cada um de nós. Cada palavra não se perderá e não voltará vazia, cumprirá na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Eu declaro eles acolhendo com mansidão, acatando a palavra do Senhor, deixando de lado o que é assim. Eu acho e penso diferente.
mas que possamos olhar e dizer: está escrito. Está escrito. E se Ele disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele fez, nós vamos voltar para o nosso cotidiano, mas agarrados, firmados nas verdades da palavra. Por isso, Pai, muito obrigado, pois o Senhor tem nos alimentado. O semeador tem sempre trazido uma palavra aos nossos corações, saído a semear, Pai. E creio e declaro na vida do meu irmão e da minha irmã, caindo numa boa terra, produzindo a 30, 60, a 100 por um, fazendo diferença, saindo e dizendo: eu posso ser a diferença para esse mundo, porque essa palavra é diferença para a minha vida. Por isso, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Tem mais uma indicação da livraria, se você quiser passar lá e experimentar de algo grandioso de Deus. Perspectivas de Gênero, do Ministério Graça e Verdade, da Lenise Freitas. Algo que você puder conhecer um pouco mais sobre essa questão de gênero, você pode experimentar lá também. Vá em paz. Antes de sair, abraça pelo menos 200 pessoas. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e faça resplandecer a glória dele sobre sua vida, casa e família, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém.